Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, 24 de setembro de 2020, estamos ao vivo na Primer TV. Mais uma edição desse programa que quer sim lhe ajudar, trazendo muito conteúdo. Minha convidada já se encontra no cenário para um tema hoje fantástico sobre comércio exterior. E nós estamos prometendo descomplicar esse tema para você, para lhe ajudar a conhecer mais sobre essa temática. Hoje, no programa Empreender com Evandro Moritz. Voltaremos em seguida. Olá, estamos de volta no programa Empreender com Evandro Moritz, aqui na Primer TV. Mais uma edição desse programa com conteúdo, dessa vez sobre comércio exterior. Quero agradecer a todos os nossos queridos telespectadores que têm me enviado mensagens, que têm me enviado sugestões, vários comentários, gostando muito do conteúdo e, com certeza, aprovando esse canal para ajudar o empreendedor, aquele que quer empreender, e aquele sim profissional que busca mais conteúdo. Hoje o tema foi decidido mais uma vez com a minha convidada. Durante uma semana atrás estamos conversando sobre o programa de hoje e que ele traz hoje uma temática aqui no nosso quadro que representa o quadro do conhecimento desse programa. E a temática de hoje está aqui, Descomplicando o Comércio Exterior. Essa temática foi decidida em conjunto aí com a minha convidada hoje, Aline Martins Faraco. Eu vou também comentar sobre a frase que ela me trouxe, que é uma frase que eu sempre peço para o convidado trazer, relacionada ao tema do programa. A frase: o dinamismo do comércio exterior exige que sejamos ágeis, práticos e assertivos. Para você conhecer um pouco mais da Aline Martins Faraco, eu vou fazer uma breve leitura do seu mini currículo para que você conheça mais esta profissional. Formada em Comércio Exterior, pós-graduada em Direito Aduaneiro, Gestão de Projetos e Engenharia de Suprimentos. Proprietária da Faracomex Trading e Faracomex Assessoria em Comércio Exterior. Atuante no comércio exterior desde 2003, gerenciando processos nas principais indústrias de Santa Catarina e Manaus. Já estás inspirado no tema do programa de hoje? Realmente ele foi feito para você, trazendo muito conteúdo. Então, eu quero passar a palavra agora para a Aline se apresentar, para vocês, para os nossos telespectadores, falar um pouquinho sobre a carreira dela rapidamente, para a gente buscar, sim, desenvolver mais sobre esse tema hoje. Aline, meu muito obrigado por estar aqui nesse programa. Nós temos aqui um compromisso muito importante, de ajudar de forma até mesmo voluntária, com conteúdo para nossos empreendedores. Sim. E eu gostei muito dessa temática, descomplicando o comércio exterior. Mas eu gostaria que você se apresentasse um pouco, Sim, falando um pouco hoje da sua atividade profissional, para que a gente possa te conhecer um pouco melhor. Então, Evandro, eu queria agradecer o convite. Sim. É uma honra estar aqui, estar participando e estar contribuindo de alguma forma com todo empreendedor ou aquele que almeja ser um empreendedor. Sim, sim. Uhum. Então, eu tenho a formação em comércio exterior, sempre trabalhei na área de comércio exterior, então eu vivo esse mundo 24 horas. Certo. Digo assim, por que 24 horas? Quando a gente não está aqui trabalhando, está a China trabalhando, então a nossa vida é comércio exterior. Hoje eu sou proprietária de uma empresa, a Faracomex. A gente atua como trade, como assessoria em comércio exterior e atendendo todas as demandas das empresas, desde aquela empresa que quer começar até aquela que já tem um volume, já tem toda uma cadeia estabilizada. Então, estou aqui para contribuir, o que eu puder ajudar nesse bate-papo. Com certeza. Muito obrigado, Aline, mais uma vez agradecendo a sua participação no programa. E hoje, sim, vamos tentar esclarecer um pouco mais desse tema, que talvez para alguns empreendedores seja uma temática ainda muito nova, apesar que nós vivemos numa intensidade globalizada muito forte, O nosso mundo hoje de comunicação é digital,
nós temos acesso rápido a diversos países em questões de segundos. Então, nós temos mercadorias para adquirir no mundo inteiro. Nós temos essa possibilidade hoje. E também nós temos possibilidade, sim, de colocar o seu produto, de colocar o nosso produto lá fora, para qualquer empresa de todo esse globo onde a gente vive, né, no mundo também do próprio comércio internacional intenso. Mas falando em comércio exterior, acho que é muito importante a gente esclarecer alguns pontos, ou seja, como é que uma empresa pode, né, vir a tentar se conectar com o comércio exterior. Antes de mais nada, precisa entender que existe uma legislação muito forte, existe um conteúdo que rege normas sobre esse assunto no Brasil, principalmente assim como em outros países. E você precisa conhecer isso. Não necessariamente conhecer tudo, você pode buscar um profissional qualificado. Mas, e se tratando de início, né? Vamos trabalhar um pouquinho essa questão do início do comércio exterior. Uma empresa que precisa se habilitar, é isso, Aline? Ela precisa ter um cadastro junto à Receita Federal, que é o principal órgão hoje que regulamenta sobre essas leis sobre o próprio comércio exterior brasileiro. Como é que é esse processo inicial de cadastro de uma empresa, Aline? Então, normalmente, quando as empresas querem começar e não possuem nenhum conhecimento, a gente sempre aconselha estar procurando profissionais qualificados para toda essa assessoria. A empresa vai começar a importar, ela precisa planejar. A palavra planejamento fundamental, né? É fundamental nesse processo. Ela precisa sim ter uma habilitação que nós chamamos de radar, que nada mais é do que solicitar para a Receita Federal uma autorização para que ela comece a fazer suas importações. O que a Receita faz? A Receita vai exigir uma série de documentos da empresa. Certo. Hoje é tudo feito via digital, então o que facilita. Todos os documentos sendo entregues, a Receita, depois de um tempo, vai chegar e liberar o radar, que a gente chama, que nada mais é do que um limite que essa empresa pode importar. Ah, certo. Então, é importante essa etapa do processo porque ela é a primeira. Sem o radar, sem a liberação, sem esse valor autorizado, digamos assim, pela Receita, a empresa não consegue dar sequência no seu processo, no seu legal. Planejamento. Então, assim, com o radar a empresa se habilita a praticar, vamos dizer assim, iniciar o processo de comercialização do próprio comércio exterior, certo? Mas há também um pequeno empreendedor que, porventura, ele quer ter acesso a um produto importado não é necessário talvez ele se habilitar, ele pode buscar uma empresa que tenha esse produto para ele e que faça a revenda dele aqui dentro do Brasil, seria isso? Aí são cenários distintos. Quando o empreendedor, que ele não tem uma habilitação, ele quer importar, por mais que ele contrate uma importadora para fazer esse serviço, certo, enquanto ele figura como o adquirente da carga, o dono da carga, ele obrigatoriamente tem que ter essa habilitação. Sim. A Receita exige que ambas as empresas tenham. O que eu sugiro para essas empresas que estão começando, elas têm que ter essa habilitação para iniciar um processo de importação, de compra. Mas existem atividades paralelas que precisam ser observadas. Por exemplo, o desenvolvimento de um fornecedor, certo, homologação de um produto. Então, são atividades que elas podem estar sendo analisadas e planejadas de forma paralela. certo. Então, a questão do radar da habilitação, em algum momento vai existir essa obrigatoriedade. Essencial. É essencial. Mas o que o empreendedor pode estar fazendo? Não, eu vou procurar uma empresa, um profissional, ou eu tenho esse conhecimento, vou atrás de um produto. Certo. Então, achou um produto, vou trazer uma amostra. Esse produto que eu estou buscando é o que eu preciso? Eu sempre sugiro que todo início, todo planejamento, a gente sempre pense em homologar o produto, homologar o fornecedor. Certo. Quando a gente fala em homologação, é analisar a qualidade, ter a certeza de que aquilo que está buscando é o que se pretende importar. Muito bom, né? Ou seja, hoje a gente tem então essa grande possibilidade de solicitar uma amostra, né? De qualquer local. E essa amostra, então, você orienta, né, a todo um processo de homologação, ou seja, para você não ingressar rapidamente e fazer uma aquisição que, porventura, você tenha uma certa segurança. Então, você busca uma amostra para você buscar, sim, testar ela, avaliar ela, se realmente está de acordo com a sua necessidade.
E essa amostra, Aline, hoje é um processo rápido hoje. Qual a velocidade, talvez, de eu adquirir uma amostra, digamos, da China hoje? Qual o processo mais demorado? Ou, enfim, qual a velocidade de todo esse processo hoje de obtenção de amostra? Então, Evandro, é perfeita essa colocação. A gente sempre sugere o início do processo com a amostra, com a homologação do produto. Hoje, a amostra, depende muito do volume dessa amostra, mas a gente sugere normalmente essas empresas de courier. Então, 3, 4 dias, uma amostra da China, ela já está no Brasil, é um processo rápido. Certo. Então, existe alguns custos aduaneiros padrões por estar sendo importado amostras, mas é rápido. Eu acho que o processo anterior de achar o fornecedor talvez que seja mais complexo para o empreendedor, mas o trazer uma amostra é muito rápido. A gente pensando no pior cenário, que é o trânsito mais longo, que é a China, a gente pode considerar aí 3, 4 dias. Puxa, 3, 4 dias é bem competitivo para você ter uma amostra, né? Sim, sim. Agora, essa busca de um produto lá, né? Eu sou aqui empreendedora, não tenho uma conexão lá no país, mas eu tenho um desejo de conhecer. Como é que isso pode ser canalizado? Por intermédio de um profissional qualificado, de uma empresa que tem contato lá e faz todo esse trâmite da amostra para o empreendedor. Isso. Hoje existem inúmeras empresas especializadas só nesse desenvolvimento de fornecedor, que são os procurements. Certo. Então, são pessoas que já têm o conhecimento do mercado, já conhecem determinados mercados mundiais, estão localizados ou no Brasil ou na China e fazem todo esse trabalho. Normalmente são conversas, entrevistas para saber o que o empreendedor quer importar, até chegar no nível de detalhamento para fazer essa busca no país, ou na China, ou nos Estados Unidos, ou na Europa. Então, assim, até esse ponto, hoje a gente já tem empresas especializadas nisso. Isso facilita muito, né, o processo de aquisição, né? Você estava comentando comigo até antes aqui do início do programa, a gente estava conversando muito sobre essa área, né? Já conheço a Aline já há alguns anos nessa área de comércio exterior. E ela estava comentando de um processo que ela está fazendo de amostra para um cliente dela, onde ela rapidamente pôde conferir, até mesmo por videoconferência, né? Ela visualizou o produto sendo embarque, acompanhando todo o processo. É isso, né, Aline? Isso. Hoje tem essa facilidade de você ter essa conexão lá fora, né? Tem. O mundo ele está totalmente interligado, então hoje é muito comum essas empresas oferecerem um serviço. Eu quero uma amostra, mas eu quero visualizar como é que é essa fábrica, eu quero visualizar como é que é a embalagem, eu quero ver se eu tenho algo a acrescentar. É feito videoconferência, eles fazem a filmagem, se dá problema ali no turno, né? Ah, que legal. Mas assim, ou ao vivo ou com gravação da filmagem, a gente tem essa interação direta com o fornecedor, a gente consegue acompanhar não só o olhar no produto, mas a forma que fabrica, a embalagem. Isso traz segurança. Traz segurança. Muita segurança, né? Segurança. Ou seja, eu estou comprando talvez até como se fosse um fornecedor próximo à minha empresa, né? Sim. A gente sempre aconselha esses cuidados, esse zelo, para minimizar risco. E quando a gente fala em risco, é uma avaria numa carga que não foi bem embalada, ou uma expectativa de um produto e na verdade gostaria de outro. Então, minimiza custo, minimiza risco. A questão de avaria, que é uma incomodação muito grande no comércio exterior, a gente começa a ter um olhar para isso desde o início do processo. Nós estamos falando assim no início do processo de planejamento, como é importante esse planejamento, né? Então, daqui a pouco a gente vai retornar comentando ainda sobre o teu planejamento do comércio exterior, a importância desse planejamento, conforme estou aqui com a minha convidada Aline Martins Faraco, e a importância dele de você se preparar para o comércio exterior, e não de uma forma talvez muito assim informal, você tentar adquirir produtos lá fora. Então, daqui a pouco a gente retorna. Estamos aqui hoje com a Aline Martins Faraco, Descomplicando o Comércio Exterior. Voltaremos em seguida. Jean lembra como se fosse ontem do dia em que decidiu ampliar o seu negócio. A
compra da segunda floricultura foi uma oportunidade que ele soube aproveitar com importantes parceiros. Lembro que quando apareceu a oportunidade, eu entrei em contato com a Unilus, recebi uma visita do gerente ao ponto. Ali eu tive a visão que eles eram muito mais do que um banco, que eles eram um parceiro mesmo de verdade, né? Há 22 anos, a Unilus participa das conquistas de seus cooperados. Com a credibilidade do sistema Ailus, a cooperativa de crédito da Grande Florianópolis valoriza os negócios locais. No ano de 2019, realizamos a nossa primeira feira de oportunidade Unilus. É uma honra sempre poder fazer parte dessas histórias. Unilus, cooperativa de crédito da Grande Florianópolis. Seja cooperado. A vida é sempre cheia de aventuras, mas toda convivência regras tem que ter. Pra um trânsito melhor, adote uma postura. Quem você ama vai te agradecer. As ruas são espelho da vida, e pra dar certo o respeito tem que existir. O exemplo é a melhor saída. Por isso, Pedrinho, a gente vai te seguir. Pedrinho pedestre, o trânsito precisa de mudança. Pedrinho Adotesc, é essa nossa esperança. Na faixa de segurança, a preferência é do pedestre. Ter mais cuidado é simples prevenção. No trânsito, você sempre estará dos dois lados. E se for soltar pipa, será ou não? Essa é nossa esperança. Olá, retornamos ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje com o tema Descomplicando o Comércio Exterior, aqui no nosso quadro do conhecimento. Sim, nós temos sempre que buscar o conhecimento, sempre nos aprimorar. Conversando com a Aline, inclusive aqui nesse intervalo, da importância do planejamento para a sua empresa do comércio exterior. Poxa, mas eu já estou importando, já estou trabalhando nisso, né? Também é possível replanejar, é possível reavaliar o que você já executa hoje. Mas em breve a gente vai avançar um pouco mais para quem já está atuando, né? E você nos ouviu falar sobre as amostras, né? A importância da amostra, de homologar essa amostra, ou seja, trazer confiabilidade para esse teu processo. Eu estou comprando de quem, como que é esse produto. Você tem todo um processo acompanhado por um profissional qualificado. Mas, Aline, é muito importante também avaliar, né, não só a amostra, mas quais são os custos envolvidos. Porque, poxa, o profissional que está numa empresa contratando, que talvez não tenha pleno conhecimento, ele realmente tem que buscar o profissional qualificado. E aí entra a questão de classificação fiscal, entra a parte de tributos. Então, com a importância desse processo, Aline, após talvez a chegada da amostra ou até mesmo antes de ficar estudando esse processo, como é que isso pode, né, nos trazer mais confiabilidade ainda, né, no planejamento? O que a gente observa, assim, principalmente nos clientes que estão começando a importar, é uma falha nesse momento do processo. Certo. Então, a gente falou bastante da amostra, da importância de a gente ter a certeza que aquele produto é o que a gente almeja. Mas existe uma coisa que é crucial no processo, que é a gente classificar esse produto. Então, todo produto vai ter uma carga tributária para ser nacionalizado no Brasil. Certo. E por que essa importância? É muito comum ter empresas que classificam erroneamente e deixam de aproveitar um benefício fiscal que até reduziria o custo desse produto, como o contrário também acontece. Certo. Então, é muito triste quando a gente vê uma situação que o cliente diz, mas eu estava pagando tão caro, eu não estou conseguindo posicionar meu produto, e de repente a gente olha, está classificando errado. Puxa vida. E poderia estar se beneficiando de um ex-tarifário. O que é o ex-tarifário? Dentro das classificações fiscais, existem algumas exceções onde tem algumas reduções de impostos. Certo. Então, é importante observar, é importante classificar, para que a gente vá para o próximo passo, que é o quê? Gostei dessa amostra, esse produto é o que eu quero. Agora, quanto que ele vai custar aqui no Brasil? Quais são os custos envolvidos? Então, é importante
importante fazer uma boa classificação fiscal do produto. Essa classificação fiscal, ela é obtida em que documento hoje, junto à legislação? Qual é o documento que hoje você busca para classificar fiscalmente aquele produto, aquela amostra que você vai querer trazer? Hoje, a classificação fiscal, existem algumas regras a ser seguidas. A responsabilidade de uma classificação fiscal é da Receita Federal, sugerida pelo importador. Okay. Ou seja, a gente tem que ter o conhecimento técnico do produto. Certo. Com a base no conhecimento técnico do produto, existe uma relação. Quem nunca viu, se olhar lá no site da Receita Federal, classificação fiscal, se assusta um pouquinho. Mas a gente vai classificando conforme a especificação técnica do produto. Às vezes até necessita ter mais informações sobre o produto para poder melhor classificar, Isso. né? A gente sempre solicita junto à amostra o datasheet, que é essa especificação técnica do fabricante. É um manual. É um manual. A gente, hoje, nós, enquanto empresa, assessoria, a gente tem um sistema contratado que a gente paga para facilitar, porque é muito técnico, é muito específico. Sim. Então, assim, eu sempre alerto para esse cuidado, para que não se perca oportunidades, como também lá na frente não esteja classificando um produto com uma determinada alíquota e a outra. Ou seja, se hoje a empresa, né, o empreendedor, ele quiser por si só tentar classificar o produto e ele classificar erroneamente, ou seja, ele vai sofrer penalizações provavelmente, né? Exatamente esse é o problema. O que acontece? Lá na frente, quando ele for importar o produto dele, ele vai ter uma penalidade da Receita Federal. Então, esse momento de ter a amostra, eu entendi tecnicamente o que é o produto e classificá-lo é crucial. O empreendedor, não, eu conheço, eu sei, eu vou tentar fazer. A gente respeita, mas a gente não aconselha. Sim. Porque cada um dentro da sua área também, né? Cada um dentro da sua área. É um risco que não vale a pena na maioria dos casos. E eu chamo a atenção porque é incrível, tá, Evandro? A maioria das vezes que nós nos deparamos a pessoa está pagando, classificando um produto em determinada NCM, em determinada... Que é um código, né? Determinado código. E existe uma possibilidade melhor para deixar o produto mais competitivo e eles não estão enxergando. A gente às vezes acha que é o contrário, mas não. Sim. Normalmente a gente observa muito isso. Ou seja, pela sua experiência hoje, né, em diversos processos que você executa, experiência profissional de empresas, você consegue perceber isso, né, rapidamente. Sim. Você consegue entender. E até mesmo uma empresa que já está operando, você consegue analisar todo o processo e descobrir ali oportunidade de você até reduzir o teu custo, porque, né, Aline, com base nessa classificação fiscal, o que vem depois? Vem recolhimento de tributos, é isso? Vem uma série de custos envolvidos, né? Até exemplificando, né, para quem não é da área, um exemplo que a gente teve agora recente, uma determinada empresa na área de TI importava um produto e tinha um imposto que era 18% sobre aquele produto. Certo. Então a gente foi fazer análise e descobriu que aquele produto tinha um benefício fiscal no Brasil. Nossa, que existia um incentivo para importação. Então, e que ele era zero. Imagina, e essa 18%. empresa passou muitos anos importando a 18%. Então, por isso, esse alerta e sendo... Da classificação fiscal, né? Sendo bastante... incisiva até, mas é porque é onde a gente vê muito erro. E são erros que vão gerar multa. Ah, mas era 0 e eu paguei 18, então a Receita não vai multar? Vai. A Receita, toda a penalidade é pela informação incorreta. Incorreta, se é para mais ou para menos. Não importa se é para mais ou para menos. Certo. Então, se a informação ela foi incorreta, existe a penalidade. Então, além de ter pago talvez um imposto que era desnecessário, ainda vai ter uma penalidade. Ou seja, esse imposto que você até está falando nesse momento da classificação fiscal, que é um imposto de importação, seria isso, né, Aline? E além desse, tem outros envolvidos, né? Então, ou seja, é um efeito, vamos considerar assim, cascata. Porque se eu começo uma classificação errada, um imposto mais alto, eu tenho outros custos envolvidos por conta daquela classificação errada, não é isso? É isso mesmo. O que acontece? Hoje o produto ele tem um determinado valor
E para a gente fazer toda a questão tributária dele, os impostos dele, existe alguns impostos que incidem sobre outros impostos. Então, exatamente era o imposto de importação. E todos os demais impostos federais, que é o IPI Sim. e o ICMS, que é o estadual, incidem sobre esse imposto. Ou seja, um efeito cascata. É um né? efeito cascata. Então, quanto mais assertivo a gente for, menor é o risco. Certo. Então, Questão ou seja, penalidade e essa custo. base da classificação fiscal é fundamental. É fundamental. E o quão risco eles podem estar ocorrendo, porque há muito tempo ele vem executando um processo com uma classificação fiscal e se descobre que ela está errada nesse momento, né? O que vai acontecer? A Receita vai fazer uma análise, ela vai dar uma penalidade para aquela importação e a Certo. empresa está sujeita que os últimos 5 anos seja feita a reclassificação e todas as penalidades, juros, incidentes do produto. É sempre 5 anos. Sim, sim. Retroativo 5 anos. São retroativas. Bom, mas assim, nós estamos falando do comércio exterior e estamos falando de competitividade. Eu acredito, né, que nós estamos falando em trazer para você benefícios. Então, nós estamos falando de tributos e custos que estão envolvidos no próprio processo comum de importação, vamos considerar assim. Mas, Aline, é competitivo, não é, Aline? É extremamente competitivo hoje eu estar no comércio exterior, não é? Isso me coloca hoje à frente de ser mais competitivo até de outros concorrentes? Sim, tanto na importação quanto na exportação. Então, hoje, às vezes as empresas questionam, mas com o dólar alto vale a pena? Na importação, vale. A gente vê muitos produtos dos nossos clientes que a gente importa e extremamente competitivo e com venda e com mercado aqui no Brasil. Então, a questão da organização, do planejamento, é que traga a carga com o melhor custo possível. Sim, sim. Né? E qual que é o melhor custo possível? É a atenção a esses detalhes. Sim. Toda a atenção a esses detalhes faz com que a gente consiga manter a competitividade. Então vejam que mesmo com essa alta do dólar, a gente ainda a gente vê o comércio exterior realmente como um processo altamente competitivo, traz competitividade para as empresas, vê a importância disso, né? A Aline estava comentando comigo que agora, nesse processo de alguns meses atrás, que porventura alguns negócios tiveram alguma queda, a Aline teve uma intensidade maior de trabalho, né, Aline? E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, ou seja, esses processos não param, mesmo com uma variação do dólar, há um processo que realmente flui e está fluindo continuamente. Isso. Normalmente, quando tem um aumento do dólar, a gente percebe instantaneamente o aumento das exportações. Sim, sim. Então, para as empresas de assessoria, para trade, isso é um aumento de trabalho. Na importação, a gente observou queda em alguns segmentos, mas outros segmentos se fortaleceram, principalmente alimento. Certo. Alimento, bebida alcoólica, alguns outros produtos aumentou o consumo, maquiagem, cosméticos, alguns segmentos... Medicamento aumentou. Então, houve uma mudança, mas não houve uma redução falando do volume do que a gente acompanha, né? Certo. Claro que quando a gente fala em estimativas de portos, houve uma redução na importação e um aumento na exportação. Certo. Mas acaba equilibrando essa balança. Você falou até no aspecto da trading, eu acho que até é importante esclarecer para o nosso telespectador o que vem a ser a trade e qual a vantagem, ou seja, como é que eu posso enxergar em algum momento que a trading é favorável para o meu negócio? De que forma que eu posso enxergar isso? É importante a gente esclarecer um pouco esse ponto, até porque você mesmo colocou, né, Aline? Então, como é que a gente poderia esclarecer essa trade? Em que momento talvez ela seja realmente benéfica para o meu negócio eu utilizar-se de uma trade? Tá. A trade ela vai ter inúmeros benefícios, principalmente para quem está começando. A trade normalmente tem uma estrutura que vai conseguir fazer todo o suporte, desde aquela homologação do fornecedor, a amostra, classificação fiscal, até a entrega do produto no cliente. Então, a trade ela já está estruturada para atender toda essa demanda. Legal. E qual que é o outro benefício que normalmente as empresas procuram as trades? É o benefício fiscal.
Hoje, uma empresa que não tem um benefício fiscal, ela vai trazer uma importação e vai pagar o ICMS, que é um imposto estadual, cheio, Certo. que é 17%. Enquanto que a trade, eu porventura vou me utilizar-se desse benefício dela. A trade, ela já tem um benefício fiscal pelo volume que ela importa. Sim, Então, ela tem uma redução de ICMS. certo. Então, existe sempre uma negociação entre o cliente e a trade, onde a trade repassa um desconto de ICMS. Joia. E lembrando que o ICMS é um imposto incidente sobre todos os custos da importação. Legal. Nós vamos continuar falando sobre trading, porque eu acho que é muito bacana também você conhecer um pouco mais sobre as possibilidades que você tem de acessar o comércio exterior. Voltamos em seguida. Cheia de aventuras, mas toda convivência regras tem que ter. Pra um trânsito melhor, adote uma postura. Quem você ama vai te agradecer. As ruas são o espelho da vida, e pra dar certo o respeito tem que existir. O exemplo é a melhor saída. Por isso, Pedrinho, a gente vai te seguir. Pedrinho pedestre, o trânsito precisa de mudança. Pedrinho Adotesc, essa é a nossa esperança. Na faixa de segurança, a preferência é do pedestre. Ter mais cuidado é simples prevenção. No trânsito, você sempre estará dos dois lados. E se for soltar pipa, será ou não? Essa é a nossa esperança. Olá, estamos de volta no programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje com a Aline Martins Faraco, da empresa Faracomex, falando um pouco mais sobre esse tema que é muito extenso, tá? Eu já cheguei a combinar aqui com a Aline, nós vamos ter um segundo encontro ainda esse ano, dando continuidade à temática do comércio exterior. Sim, porque é um assunto muito técnico, envolve uma bagagem, inclusive, de experiência que a própria Aline está trazendo hoje para o programa, para você entender um pouco mais. E o primeiro programa, então, eu fiz questão de salientar alguns conceitos e falar mais sobre o planejamento do comércio exterior, tá? Para você que está iniciando, você que quer iniciar, e também você que já pratica o comércio exterior, por que não, né? Revisitar os seus processos, fazer talvez um replanejamento, reavaliar as classificações fiscais, talvez há muito tempo. Será que você está deixando de ter uma oportunidade? E antes do intervalo, a gente está falando sobre trading, sobre as oportunidades que a trading pode oferecer para determinados negócios, para determinados empreendedores, não é isso, Aline? E falamos um pouco do ICMS também, né? Desse efeito do ICMS que ele provoca nos custos. E quando você lá trabalha com uma classificação fiscal correta e que você talvez queira usufruir de um canal como uma trade, a gente também pode buscar outros benefícios, né? Isso. Então, falando da trade, um dos benefícios que mais chama atenção é a questão de redução de custo no ICMS, certo. Sem dúvida. Mas é bem importante falar que a trade, normalmente, ela tem muito mais a oferecer. Sim. Então, não só, a gente comentou um pouquinho sobre a homologação de fornecedor, trazer a amostra,
Às vezes a empresa está começando, ela não tem onde armazenar aquela carga. E normalmente uma estrutura de trade, ela vai ter um armazém. Vai te dar todo um apoio, vai te dar todo o suporte que precisa para alavancar e começar um negócio. Perfeitamente. Então é muito importante as empresas saberem, eu estou falando muito assim, principalmente as pequenas ou empreendedor, certo. Porque normalmente aqueles que precisam de maior suporte nesse sentido. Nesse momento no momento da vida dele enquanto empreendedor, né? Isso. Ele precisa de alguém do lado que tenha dar um suporte, tanto operacional, de logística, mas técnico principalmente, né, Aline? Sim. O suporte técnico é essencial, né? Até mesmo o que você faz hoje para muitas empresas. Sim. Você presta toda uma consultoria além da execução de processos, né? Exatamente. Hoje a gente tem já esse perfil de cliente que a gente acaba fazendo todo o desenvolvimento, desde o produto, a amostra, voltando todas as etapas que a gente comentou, até armazenar a carga e distribuir a carga para ele. A distribuição também, né? Também. Porque ele tem um ponto para ele distribuir a mercadoria que ele importou. Sim. Ou seja, ele não tem o custo dele ter o espaço necessário, dele cuidar daquele espaço, e ele terceiriza, por que não, esse serviço, né, de certa forma. Né? As empresas que normalmente buscam um suporte como suporte mais completo, tá. Ou eles estão começando e querem ainda sentir para que caminho vão, sim. Então não querem fazer grandes investimentos porque ainda estão experimentando o seu negócio, certo. Ou são empresas que querem focar no que mais tem de conhecimento, por exemplo, engenheiros, empresas de engenharia, ou empresas que focam apenas na venda, na representação, no comercial, projetos, e acabam terceirizando todo o restante da operação. Então, existe esse perfil. Como também existe perfil de cliente que aborda a empresa, a gente tem também clientes de grande porte, por uma questão estratégica de benefício fiscal, que é a redução do custo do produto através do benefício da trade. Mas eu, assim, enquanto empreendedor, que estou iniciando o meu negócio, já no comércio exterior, eu posso pensar da seguinte forma: se eu busco o conhecimento, né? Se eu busco um profissional qualificado, eu já começo o processo redondo, né, Aline? Já começo classificando adequadamente, eu faço um processo adequado de homologação, ou seja, eu já estou lá eu estou ainda no meu planejamento, mas eu quero reforçar isso, até para que você que está nos assistindo entenda, né, a importância desse processo, porque lá na frente os custos podem ser maiores ainda, né? Isso mesmo. Acaba minimizando todos os riscos inerentes ao comércio exterior. Então, a gente hoje está falando de alguns processos, mas o comércio exterior, a importação e exportação é bastante complexo. A gente aqui não entrou na temática de portos, logística. Sim. Então, a gente tem algumas variáveis no comércio exterior. O começar fazendo certo, organizado, planejado, faz ter mais sustentabilidade mesmo na operação e no custo final do produto. Sim. O que eu sempre aconselho todo empreendedor, todos que estão querendo começar a importar, eu vou importar determinado produto. Faça uma estimativa. Esse volume de produto, qual custo ele vai chegar na minha empresa? Certo. Para que isso? Para que já consiga fazer parte do planejamento esse custo de venda e não tenha uma surpresa posterior. Certo. Tá? Eu volto a repetir, às vezes quando a gente fala surpresa, as pessoas pensam, então eu estou aqui planejando, pode ser que venha muito mais caro, como pode vir o contrário? E a gente vê as duas situações. A gente vê a situação de empresa tentando ser conservadora e o custo ser menor do que se visualizava, certo. Como a gente também vê o contrário. Certo. Então, assim, eu estou falando bastante isso porque acontece, tá? Eu estou tentando trazer aqui, no nosso bate-papo, o que a gente enxerga no dia a dia com os nossos clientes. É uma experiência que você está trazendo aqui. E essa experiência é muito válida. E é um alerta. É um alerta porque é uma área que a gente também não pode brincar. E você, quando fala em conhecimento técnico, experiência, você entende hoje que o regulamento, vamos dizer assim, aduaneiro, a própria legislação, ela é extensa no Brasil. Ela é extensa. Exige muito estudo, né? O regulamento aduaneiro é extenso. A gente hoje, o comércio exterior, tem muita instrução normativa. Então, são diversas áreas, diversos tipos de produto, segmento. Cada produto a gente tem que estudar desde a classificação fiscal,
até se existe algum benefício ou não, se tem alguma licença específica ou não, se tem alguma instrução normativa ou não, é bastante complexo. Não, eu sempre alerto, tomem cuidado no se aventurar. Não vale a pena, às vezes, o prejuízo que algumas empresas têm de tentar fazer de forma informal, ou não se estruturar, ou não planejar como precisa ser planejado. Lógico que vale a pena até eu citar agora, nesse momento, eu nem combinei contigo, Aline, mas o que eu observo às vezes, né? Até o pequeno empreendedor, às vezes ele se arrisca, e é uma grande verdade, eu já visualizei isso, tá, Aline, várias vezes. Ele traz produtos, às vezes, no seu CPF, dentro da sua própria empresa, tá, Aline? Isso a gente tem que esclarecer o risco que é esse processo, né, Aline? Isso acontece, pessoas físicas que compram mercadorias, né? E às vezes ficam até retidas, né? Sim, acontece. Todo produto vai precisar de uma classificação fiscal. Na hora que ele traz pelo CPF, a gente está entendendo que ele está trazendo para consumo. Sim. E não para comercializar. Então já é um processo que começa errado. Só que o que me chama a atenção é que às vezes fazer o certo é mais barato. Isso mesmo. E eles não fazem por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Então, vai lá, traz pelo CPF, paga uma tributação cheia, corre-se um risco, sim, de perder a mercadoria. Perda de mercadoria. Não é o correto, porque como é que vai comercializar um produto pela empresa? O processo já entrou errado. Sim. E podia até, talvez, estar pagando mais barato. Informalidade, né? A informalidade não vale a pena. É o risco dela, né? Não vale a pena. Mas é que assim, eu acho que, né, Aline, a abertura que nós temos hoje no processo é uma abertura consideravelmente fácil. O acesso que as pessoas têm, e inclusive até de acessar sites, né, Aline, de produtos, facilmente você compra um produto importado e ele chega até a tua casa. E você fica feliz porque deu tudo certo. Mas o risco... Eu saliento o risco que essas pessoas e essas empresas estão correndo. Aí a gente tem que diferenciar aquela pessoa que quer importar um produto pelo site para consumo. Sim. Vi uma caneta bonita no site, está vindo da China, vou comprar para o meu uso. Sim. É uma coisa. Agora, eu quero começar a empreender. Eu vou ter uma empresa, eu quero comercializar um produto. Aí vem a necessidade de, sim, a gente trabalhar de forma correta, conforme a nossa legislação vigente. Então, não vale a pena a informalidade. Eu insisto, a informalidade normalmente pode sair mais caro do que trabalhar... Mais dor de cabeça. Conforme a legislação. Certo. Então, não vale a pena. Certo. É bastante importante frisar isso. Né? Caminhos alternativos. Os caminhos alternativos que nos levam a determinados, né, prejuízos, inclusive, né? Bom, nós estamos falando sobre comércio exterior, gente, um assunto fantástico, ele é muito extenso, a Aline já prometeu aqui um segundo programa sobre isso, tá? Por quê? Porque realmente agora, né, você está tendo um conhecimento mais técnico e que vai lhe ajudar muito a planejar a sua entrada no comércio exterior. Mas você que já está no comércio exterior, você precisa sim, talvez, reavaliar os seus processos, analisar como que você está executando, analisar como é que está a classificação fiscal do seu produto, como é que é o seu processo de amostra, ele está adequado, você está gostando desse processo? É preciso sim sempre reavaliar tudo, porque nós estamos sempre em busca de novos conhecimentos e analisar o que a gente já vem trabalhando. Vamos para mais um breve intervalo e voltaremos em seguida. Cheia de aventuras, mas toda convivência regras tem que ter.
Pra um trânsito melhor, adote uma postura. Quem você ama vai te agradecer. As ruas são o espelho da vida, e pra dar certo o respeito tem que existir. O exemplo é a melhor saída. Por isso, Pedrinho, a gente vai te seguir. Pedrinho pedestre, o trânsito precisa de mudança. Pedrinho Adotesc, essa é a nossa esperança. Na faixa de segurança, a preferência é do pedestre. Ter mais cuidado é simples prevenção. No trânsito, você sempre estará dos dois lados. E se for soltar pipa, cerol não! Essa é a nossa esperança. Olá, retornamos ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, comércio exterior, um tema que está à frente de muitas empresas, de muitos negócios no Brasil, no mundo todo. Estou com a Aline Martins Faraco. Estávamos falando, sim, muito sobre a questão do planejamento, a importância do planejamento, tá? E nós estamos no último bloco e a Aline também me trouxe uma surpresa agradável para esse último bloco. Ela vai oferecer uma pequena mentoria para você, profissional, que quer conhecer mais, para você que quer empreender no comércio exterior. A Aline vai oferecer uma mentoria. Eu vou divulgar lá no meu canal do Instagram, @EvandroMoritzLuz, e também no canal do Facebook. Como que vai funcionar isso? Acompanhe lá nas redes sociais que eu vou divulgar. A Aline vai oferecer uma mentoria para você sobre aspectos do comércio exterior, sobre o seu planejamento, enfim. Vou anunciar lá e eu acho que foi um grande presente que a Aline nos trouxe hoje para também te trazer um pouco mais de conhecimento. Aline, nós estamos no último bloco. É importante então você passar dicas, grandes dicas para nós profissionais como um todo, para você empreendedor, você que quer empreender, dicas sobre o comércio exterior, Aline. Então, a gente já conversou aqui vários temas, Sim. Reforçando a questão do planejamento. Quer começar a trabalhar com o comércio exterior, quer importar, quer empreender, planeje, para não ter surpresa lá na frente. Classificação fiscal, uma assessoria que vai dar todo o suporte necessário, análise de custo, peça estimativa para a assessoria que for contratar, conheça os custos da operação. É importante falar, a gente aqui hoje não entrou no assunto sobre modal, transporte internacional, mas a gente precisa ter uma atenção. Vale a pena eu trazer minha carga por navio? Vale a pena trazer por avião? Qual que é a minha competitividade? Vale a pena eu posicionar meu produto e pagar um pouquinho mais no frete ou não? Então, existem muitos detalhes que tem que tomar o cuidado. Então, tem que ter atenção a esse planejamento. Eu preciso saber, enquanto empresa, o que eu quero importar, qual que é a classificação do meu produto, quanto que o meu produto vai chegar na prateleira para que haja essa organização. Sim, muito importante. Quais são as principais que a gente brinca pegadinha do comércio exterior? As pessoas que às vezes numa ansiedade não passaram por essa etapa de planejamento, elas querem trazer o produto, não se organizam e acaba tendo alguns transtornos. Daí a gente ouve muito assim, mas que a Receita Federal não funciona. Não, gente, não é que não funciona. A gente tem uma legislação que precisa ser seguida, a gente tem que organizar, tem que planejar. Porque quando acontece o problema aqui, não tem muito o que ser feito, a não ser regularizar e pagar multa. Pagar multa, né? No comércio exterior, quando a gente fala em dica, todo o cuidado de tudo isso que a gente está falando, é que para lá no final vocês não tenham custos mais elevados desnecessários. Porque não fazer o processo corretamente, sim, vai acarretar em penalidade. Então, a principal dica é planejar. Ótimo, né, Aline? Você falou assim, conhecer, né? Conhecer os custos envolvidos. Eu acho que é uma obrigação de você, empreendedor. Você tem que buscar, sim, se conectar a um profissional qualificado, uma empresa, e buscar entender como é que funciona um pouco a sistemática.
para que você também ajude você a montar o seu preço, né? O preço do seu produto que você está importando, que você está revendendo, também o teu processo de exportação. Aline, né? Como é que ele pode colocar o seu produto lá fora? Existem várias alternativas, inclusive que a gente falou ainda há pouco, a própria Trading pode ajudar ele a botar o produto dele lá fora, né? Isso. Existem algumas formas do cliente posicionar o produto no exterior. Então, uma das ferramentas são as trades. Sim. Então, além da nossa trade, mas dos nossos concorrentes, que a gente respeita muito, também possuem estruturas em outros países para posicionar o produto. Certo. Então, fazer todo um trabalho comercial de venda mesmo do produto. Ou o cliente já tem um comprador lá fora. Todo esse trâmite de exportação, vale a pena? Volta a questão do modal, né? Vale a pena mandar navio ou avião? Toda essa análise, ela precisa ser feita. Existem oportunidades para empresas tanto que importam quanto exportam. O mercado hoje ele está muito aquecido. A gente fala da pandemia, a gente sim sofre algumas consequências, certo. Houve algumas mudanças, mas o mercado continua aquecido em diversos setores. Sim, sim. Eu acho que o empreendedor está atento a esse movimento, né? A gente está sempre se reinventando. Sim, sim. Até enquanto prestador de serviço importador, a gente também está sempre se reinventando. E ele precisa estar atento, né? Porque existe aquecimento em diversos segmentos, em diversos produtos, né? E é uma oportunidade que ele pode ali captar, né? Junto ao comércio exterior, né? Exatamente. Você mesmo visualizou agora nos últimos meses um aquecimento em determinados produtos, né? Que você nem importava antes, talvez, e não em volume, talvez, significativo, né? Onde você acelerou o teu processo em outros segmentos, né? O comércio exterior, a gente sempre comenta, ele é dinâmico. Ele é dinâmico. Então, nunca imaginei um dia estar importando teste Covid, como nós importamos esse ano. Então, muda muito o cenário e a gente tem que estar sempre atento para essas oportunidades. Para as oportunidades. Que ótimo, né, gente? Nós estamos aí indo para a finalização de mais essa edição do programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, o tema Comércio Exterior. Muito agradecido, eu estou sim pela convidada, a Aline, estar aqui, destinando o seu tempo, nos compartilhando um pouco mais e trazendo mais conhecimento sobre essa área fantástica que a gente ainda vai retomar esse assunto em outros programas. Aline, eu vou te passar a palavra para teu fechamento aí, final aí, desde já o meu agradecimento e também parabenizando, né, a Faracomex, a sua empresa. Inclusive, você até me colocou da filial que você tem na Espanha, na China, e hoje é muito importante visualizar empreendedores e empreendedoras como você à frente de um mercado do comércio exterior. Meu agradecimento e, por favor, se despeça dos nossos telespectadores aí. Obrigada pela oportunidade, Evandro, sempre que precisar. É muito bom o bate-papo, é muito bom falar de comércio exterior. Sim, ótimo, né? É um tema muito abrangente, então quase impossível a gente abordar tudo que existe, né, no nosso mercado. A gente conversou anteriormente, queria agradecer a todo mundo que está nos assistindo. Em breve o Evandro vai colocar lá detalhes. Vai ser uma honra trazer um empreendedor que queira começar ou queira revisar seus processos lá na nossa empresa, para a gente estar reestruturando, trabalhando classificação fiscal e estimativa. Que ótimo. Então, a gente vai dedicar um pouquinho do nosso tempo para tentar contribuir também com quem está nos assistindo. Depois o Evandro vai colocar mais detalhes, mas eu só tenho a agradecer o convite, todo mundo que está nos assistindo. A Faracomex, ela está situada aqui, a nossa matriz na Palhoça, no bairro Pagani. Então, todo mundo está convidado a ir lá fazer uma visita, conhecer a nossa estrutura, conhecer o formato de trabalho que a gente preza. Muito bom. E é isso aí, só tenho a agradecer. Muito obrigado, Aline. Show, o programa hoje foi mais um show de conteúdo para lhe ajudar. Conteúdo técnico, sim, mas nós estamos aqui para isso, de uma forma muito didática e te levar por um caminho do sucesso como empreendedor. E também você, profissional, que busca mais conteúdo. Eu agradeço demais a sua participação e, novamente, agradeço muito a todos vocês que estão lá compartilhando informações comigo ao longo da semana, porque toda semana tem programa ao vivo aqui na Primer TV. Mais uma vez, eu te desejo muito sucesso
e muito estudo, porque sem o conhecimento a gente não consegue chegar lá. Muito obrigado, até uma próxima edição do programa Empreender com Evandro Moritz.